Valeu, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma série de trabalhos nas quartas-feiras. Hoje eu estou gravando, né? Mas na quarta-feira que vem vai ser ao vivo, online, para que todos possam participar. O que eu pretendo fazer é que a cada quarta-feira eu vou falar sobre um tema. E hoje, tá? Eu vou falar sobre as personalidades e como elas se formam. Tá? Seria mais um apanhado geral sobre isto. Tá bom? Nós estamos aqui, né? Hoje é dia 10, hoje é dia 10, né, de setembro, tá? De 2025, né? Certo? Apenas para registrar, né, o início do nosso trabalho. E sejam todos bem-vindos, né? Mesmo você que vai estar assistindo agora, tá? Porque o importante é estar vindo ao conteúdo, ao que realmente nós estamos aqui fazendo como um trabalho. Na próxima semana, que nem hoje nós vamos falar sobre personalidades, na próxima semana vamos falar, né, basicamente sobre questões ligadas à obsessão e desobsessão, todos esses processos. Na semana posterior, né, na última quarta-feira, nós vamos falar sobre questões mediúnicas, né? Ficou claro? Então tá. Bom, para falar sobre isso, ou qualquer outra coisa, tá? É necessário que a gente entenda que não existe quem ensina. Só existe quem aprende. Tá? E como é que funciona isso? Eu gosto de dividir isso em duas formas. Eu gosto de separar, de ser mais didático. Às vezes é legal usar a emoção, né? Usar o sentimento, usar tudo isso. Mas eu prefiro primeiro nós entendermos de uma forma mais didática. Usando uma linguagem didática, tá? Quem aprende, certo, precisa ter uma coisa chamada atenção. Se você presta atenção, você vai captar melhor aquilo. Agora, para que você preste atenção, acontece de duas formas. Tá? Quais duas razões que levam a pessoa a prestar atenção numa coisa? Alguém pode me ajudar? Interesse. E o que mais? Esse interesse é dividido em duas questões. Aprender. Sim, mas qual a razão do aprender? É porque necessita ou porque tem vontade? Tem vontade. Sim. Então, o necessitar, certo? E o ter vontade são coisas que são semelhantes, mas não são as mesmas coisas. Tá? Uma coisa é você ter a necessidade e a outra é você ter vontade, desejo. Tá? Mas como pode juntar as duas coisas? Sim, mas as duas, o interesse é o final. Mas o que leva ao interesse? A vontade. A vontade, mas às vezes você não tem vontade, mas tem a necessidade. Tá? Então eu gosto de dividir isso de duas formas. Primeiro, você tem obrigações e comprometimentos. Tá? Então quando você está comprometido, você tem a necessidade. E quando você só tem como compromisso, vamos imaginar que é a vontade. Certo? O nosso planeta, nós estamos hoje ainda dentro de um sistema chamado provas e expiações. Tá? Já ouviram falar sobre isso, né? Antigamente era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, agora estamos, depois de Jesus, veio a fase do provas e expiações. E nós estamos entrando no processo de regeneração. Tá? Entre provas e expiações, como que nós podemos identificar provas e expiações e compromissos e comprometimentos? Como que nós podemos associar uma coisa a outra? Só para entender melhor isso, a base. Se nós entendermos a base, qualquer outra coisa que a gente busque entender fica comprometido, fica vago. É como se não colocássemos aqui um alicerce. Tá? E esse alicerce nós entendermos o que é um compromisso e o que é um comprometimento.
E dentro do estágio em que nós vivemos, nos últimos 2000 anos, nós estamos entre provas e expiações. As provas são aquelas que nós mesmos queremos passar por elas e escolhemos para ver se a gente já, né? Então nós podemos considerar que as provas são os compromissos. Tá? E as expiações são os comprometimentos. Entenderam ou não? Não sei se ficou mais fácil de entender uma coisa e outra. Tá? Conseguiu ficar mais fácil, Denise? De associar uma coisa a outra? Então, o que é prova? Você quer passar pela prova para, logicamente, se sentir em condições de alcançar um novo patamar, né? de conhecimentos, ou de trabalho, de qualquer coisa assim. Tá? Então, isso é um compromisso que você assume. E o comprometimento? Está ligado à lei de causa e efeito, seria o que muitos chamam de karma. Né? Não é isso? Tá. Então, basicamente, esta é a forma base para qualquer coisa que a gente venha discutir, em qualquer estudo que a gente venha fazer. Tá? E como que nós podemos entender essas questões ligadas às personalidades? Como que elas se formam? Por que eu usei primeiro essa condição de compromissos e comprometimentos antes de iniciar o estudo propriamente dito sobre as personalidades? Né? Na área da psicologia, por exemplo, da psicanálise também, da psiquiatria, é usado a bipolaridade ou múltiplas personalidades e tudo mais, né? Por quê? Dentro da psicanálise, por exemplo, de Freud, Lacan e tudo mais, é colocado como o inconsciente. E o que para eles significa o inconsciente? É aquilo que eles sabem que existe, mas que eles não têm acesso de uma forma direta sobre a vida que a pessoa tem nesta vida de hoje, nesse estado temporal de agora, na condição, certo, que nós estamos em estado d'alma. Eu não gosto de usar alma, e sim estado d'alma. Por quê? Porque nós não somos alma. Nós estamos. Nós não somos encarnados, nós estamos. Então, nós não somos alma, nós estamos alma. E depois vamos continuar estando espíritos. Somos espíritos. Né? Quer dizer, na verdade, nós somos o conjunto de todo o nosso saber. Tá? Por que o conjunto de todo o nosso saber? Por que se mistura muito as personalidades, bipolaridade, múltiplas personalidades? Porque somos o conjunto do nosso saber. As questões que ainda estão mal resolvidas e que são muito importantes em nossa vida, né, em outros tempos que nós vivemos, certo? O que, por exemplo, Freud, Lacan e tantos outros que utilizam a ideia do inconsciente, nós chamamos de arquivos de vidas passadas. Que, na verdade, não é correto esse termo, né? Porque não são vidas passadas. São períodos que vivemos em personalidades que são formadas nesses períodos. Tá? Tanto que a personalidade que você vive hoje, ela é formada por quê? Ela é formada a partir da onde você nasce, aonde você é gerado, inclusive no ambiente em que você é gerado. Você sofre as influências daquela família, do ambiente em que aquela família vive, certo? Enfim, uma série de coisas. Ali começa todo um processo de formação da personalidade dessa vida que nós estamos vivendo hoje, correto? Ela é igual à personalidade que você viveu de outra época? Não, porque foi formada de outra forma. Então, se desenvolveu ali uma personalidade diferente. Então, você está hoje numa continuidade do teu saber, quer dizer, das tuas histórias de vida, certo? Mas se formando diante do que você enfrenta hoje. Então, se você está sendo gerado mesmo ainda no barriga da mãe, tá? O teu espírito sofre as influências daquele ambiente. Sofrer não significa ruim, sofrer significa sentir, tá? Então você sente
e vive e vivencia aquele ambiente em que você está. Certo? E aí então, e quando nasce, começa todo um processo. Tá? Todo um processo do quê? De influências que você vai vivendo. Então, eu gosto de dizer que a verdade de cada um, que seria a formação da sua personalidade, de sua crença, está ligada a 3 sistemas. Primeiro, certo? O nível moral e intelectual que o espírito alcançou. Então vamos imaginar que aquela criança, né? Criança não, aquele espírito que está no estado de criança, no estado infantil, porque a mente física ainda não se formou, né? O processo do intelecto dele, tá? Traz consigo suas capacidades, principalmente das últimas vezes em que viveu. Tá? Eu conheci muitas pessoas, eu lembro de uma amiga minha, que ela falava, poxa, meu filho está isso, aquilo, tudo outro, cheio, sempre perturbado e tudo mais. Aí eu até comentei com ela, falei, olha, assim que ele completar 7 anos de idade, essa confusão toda que ele está vivendo vai passar. Ele vai se aquietar. Ela falou, mas como? Porque ele ainda está ligado às perturbações da vida anterior. Tá? Então ele tem ainda uma influência muito forte das personalidades anteriores. Certo? Porque a dele ele não formou ainda. Ele está sofrendo as influências desta personalidade que está se formando. Mas aquilo que ele traz mais recente, certo? E com grau de importância do passado, se torna mais latente nesse período ainda até os 7 anos. Quando completa mais ou menos 7 anos de idade, se completa o ciclo de formação do intelecto no mundo físico. E aí então ele quase já não sofre mais tanto a influência da personalidade anterior. Tá? Então o que acontece? Tem crianças, por exemplo, tem espíritos, por exemplo, tá? Que ainda em gestação causa muitos problemas na gestação. A própria criança, a própria vibração dela, certo? Por quê? Ela pode trazer estado de perturbação que vai gerar também estado de perturbação com a própria mãe, na sua gestação. Tanto que a mesma mãe tem, às vezes, uma criança numa condição muito tranquila e outra com uma situação muito complicada. Porque vai depender do que esse espírito traz com ele, certo? Das suas personalidades mais próximas, dentro do grau de importância que tinha essas personalidades. Tá? Então, esta influência ainda está mais latente ainda no estágio que está de formação do feto. Porque é mais a personalidade anterior do que ainda a outra que não se formou. Tá? Eu não sei se estou conseguindo ser claro nessa questão. Eu estou tentando primeiro dar essa base das informações para ficar mais fácil de a gente conversar sobre outras questões. Tá? Mas esse pedacinho está ficando claro? Hã? Tá. Tá ficando? Tá. Paulo? Até os 7 anos está mais do lado de lá do que do lado de cá. Tá. Então, mas a influência maior é enquanto no início, ainda no estado de gestação. Tá? Então, nós precisamos entender que cada gestação é diferente uma gestação da outra. Mesmo sendo a mesma família, a mesma mãe, o mesmo pai, enfim, o mesmo ambiente. Vai depender, né, da influência que vem, tá? O processo desse ser, né, desse espírito que está ali se formando numa nova personalidade. Tá? E aí, igual mesmo, tem espíritos que tem uns 3, 4 anos de idade e está lá um grande pianista, um tecladista, tocando violão, guitarra e tudo mais, né? Certo? Fazendo grandes cálculos e tudo, mas por quê? Porque ele ainda está ligado, né, à influência do conhecimento que ele traz desse último tempo, como em grau de importância nessa personalidade anterior. Não necessariamente a última, porque ele pode ter tido uma vida não muito legal no conhecimento, na última, e ele preferir dar mais importância a uma outra vida ainda anterior, um outro período de vida anterior, que ele tinha mais afinidade com o prazer de se sentir bem. Tá?
Então, não significa exatamente que a influência que está existindo da personalidade nesse processo de fecundação e, ao mesmo tempo, de crescimento até os 7 anos, às vezes nem é a influência da personalidade última, às vezes é da antepenúltima e assim por diante. Tá? Depende do grau de importância que cada ser dá na sua história. Tá? Então, parece simples, né? Mas nós precisamos entender o processo da formação. Então, a primeira coisa é qual o nível moral e intelectual que esse espírito traz. Tá? Qual a capacidade de conhecimento que esse espírito tem, o que ele traz na questão das suas crenças pessoais, sociais, as suas ideias políticas, as suas ideias religiosas, né? O seu comprometimento ou não, qual o maior comprometimento, menor. Então, eu dividi em 3 partes a verdade do ser, né? da personalidade que está se formando agora. Primeiro, o que ela traz. Porque sem a base, o que ela traz fica difícil. Aí vem o quê? Com um grau de importância muito grande, certo? O estado emocional. Tá? Qual o estado emocional em que esse espírito está se desenvolvendo naquele ambiente? Seja de alegria, de prazer ou de raiva, ele tem um grau de importância muito grande na verdade de cada um. Tá? Que vai se transformando e vai se modificando em cada momento. Tá? Então, esse é o segundo ponto que eu gosto de dividir em 3 partes. Essa primeira seria o nível moral e intelectual, que esse ser chega e começa a se desenvolver. Segundo, o estado emocional, porque vai se alterando dependendo do ambiente e dos fatos que ocorram, né, na formação dessa personalidade. Aí vem o terceiro, que eu divido em 2 partes. O ambiente em que esse ser viveu, em sua infância e adolescência, tá? Certo? E o ambiente atual em que ele vive. A soma de tudo isso vai dar a ideia de qual é a verdade temporal desse espírito, desta personalidade que está sendo formada nesta vida. Então nós precisamos avaliar para entender as personalidades que possam se apresentar, seja numa pessoa que tenha uma influência, porque existe um termo na mediunidade chamada, são os médiuns de si mesmos, tá? Anímica, o nome. Isso é a mediunidade anímica, tá? Até mesmo dentro da área da psicologia, da psiquiatria e tudo mais, eles usam o termo anímico, tá? Quer dizer, da pessoa por ela mesma. Entendeu? Então, o que acontece? Só que o quanto influencia e qual a influência que existe? Aí a gente vai buscar entender que é preciso avaliar o processo desse tempo, dessa formação de personalidade, e como a outra personalidade interpreta as suas crenças, para poder entender o sentido da formação da outra personalidade. Certo? O que levou a outra personalidade a ainda estar no processo de querer tomar conta desta vida, por não aceitar a forma desta vida. Porque quando você está satisfeita com o que você está vivendo, você não começa a querer lembrar do passado, começa? Aí você começa a viver o passado por quê? Porque o teu presente não está legal. Então, normalmente, a pessoa que está vivendo uma condição de bipolaridade ou de múltiplas personalidades está ligado diretamente ao não estar bem ou não estar satisfeito com a forma que está vivendo agora. Então, de uma forma indireta, ela busca, nos seus arquivos, reviver alguma coisa que lhe possa trazer um momento de prazer e de satisfação, ou até mesmo vinganças. Tá? Porque você pode estar desejando aproveitar a condição dessa nova vida de personalidade para exercer algum fato que te satisfaça até mesmo em prejudicar alguém que você sinta esse prazer em renovando suas ideias que não conseguiu no passado. Então, as personalidades se tornam latentes, presentes,
quando o ser ainda não está bem ou não se sente bem na forma que está vivendo. Então, ela, sem ela perceber ou percebendo, ela busca nos seus arquivos o passado. E que nós chamamos isso de mediunidade anímica. Tá? Mas a mediunidade anímica ela é muito mais ampla do que vocês imaginam. Tanto que nós vamos falar sobre mediunidade anímica, mas mesmo de uma forma mais específica, no estudo da mediunidade. Tá? Certo? Que vai ser na quarta semana, na quarta-feira. Daí a gente vai estudar especificamente as mediunidades e uma delas que é a base de tudo, que é a anímica. Tá? Bom, esse conjunto que é a ideia da formação, de como que nós podemos entender a personalidade de hoje. Tá? Então eu estou abrindo basicamente sobre isso agora e tentando entender o quanto vocês gostariam de entender sobre isso e o que mais importante tem para vocês. Tá? Então hoje é mais um bate-papo mesmo, uma abertura, né? Por isso que eu passei basicamente o sistema, né, de como funciona. E aí a gente vai entrar no processo de detalhar, né, cada coisa. Tá? Então estou abrindo aqui o espaço para que, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre essa área, fiquem à vontade. Sim. É a gente mesmo que busca as personalidades anteriores? Necessariamente não. Pode ser que sim, e pode ser também Vamos imaginar o seguinte: nós vivemos, o universo, ele funciona de duas formas. Ele tem duas bases do universo funcionar. Nós funcionamos. Nós vivemos sobre um processo de influência, tá? E interesses. Quais são as influências e quais são os interesses? Nós influenciamos e somos influenciados. Como tem aquela pergunta do Kardec, né? Que ele pergunta: os espíritos interferem em nossas vidas? Sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então vamos lá. Se eles interferem em nossa vida e nos dirigem, eles também têm condições de nos levar a lembrar dos nossos arquivos. Seja para nos ajudar a compreender alguma coisa, ou seja, para atrapalhar. Então não é só nós, certo? Não é somente, vamos imaginar que eu precise de uma informação ligada ao meu arquivo, tá? De vidas que eu já tive, que senão eu estaria sempre iniciando uma nova vida, e não estou. Tá? Tanto que tem pessoas que conseguem, com maior facilidade, falar várias línguas, o outro consegue entender sobre matemática. Por quê? Porque ele já traz uma formação como base. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo pode ser feito por indução dos amigos espirituais e também dos inimigos. Por isso que eu vou falar sobre isso nessa parte mais aprofundada, sobre processos obsessivos. O que é influência e o que é obsessão. Qual a diferença de um para o outro. Tá? E como que esse processo funciona em nossa vida. E na vida também dos que não têm corpo físico. Tá? Então esse processo de influência, ele está ligado diretamente a qualquer ser que tenha de alguma forma ligação com você. Tá? Boa noite. Bom, dando continuidade a essa questão, porque ela é muito ampla, não sei se vocês perceberam. Tá? Essa questão que eu estou passando para vocês aqui é algo muito amplo, porque ela entra em processos desde da coisa mais simples que nós vivemos, na formação do feto, aos processos mais complexos na área da obsessão. Mesmo no mundo entre os desencarnados também. Quer dizer, o negócio é muito mais complexo do que se imagina. Por isso que eu pedi para fazer a divisão, certo, de temas, né? Porque no fundo vocês vão perceber que tudo está ligado à mesma coisa. Tá? Elas entrelaçam, né? Então, quando eu falo de personalidades, certo? Também estou falando sobre obsessão, desobsessão, mediunidade, que é a mediunidade anímica, né? Formação, tá? Formação, por exemplo, das consciências coletivas, tudo está interligado.
Entendeu? Mas por isso que eu estou tentando dividir para facilitar a forma de compreensão para nós. Tá? Para não ficar aquela coisa de ficar remendando aqui e acolá. Bom, então vamos, não necessariamente, tá? Mas assim, a gente podemos acessar, certo, nossos arquivos de forma consciente e inconsciente, voluntária e involuntária. Tá? Bem, você pode sentir que a sua personalidade anterior pode estar querendo vir, aflorar em você? A questão da personalidade aflorar ou não, ela tem ligações da necessidade, certo, do que você está vivendo, como tem também relação com os interesses dos que estão no teu ambiente. Então vamos lá. Eu usei muito isso, até mesmo naquele estudo que nós fizemos sobre a mediunidade e orientações mediúnicas. Eu coloco, até nesse outro livro, né, eu sempre gosto de usar essa parte, nos comparando a um computador. Tá? Então nós temos a memória real, né, que seria o HD, né, certo? Hoje dizem o nome de SSD, enfim, não importa. Onde tem ali a memória toda do computador. O celular é um computador e assim por diante. Só que tem dois sistemas de memória. Tem a memória geral, que é todo o conhecimento, né, dessa máquina, tá? E tem a memória RAM. O que é a memória RAM? A memória RAM é aquela que nós usamos. Você abre lá um computador, aí você está lidando, escrevendo texto, lendo alguma coisa, enfim, está mexendo com fotografia, com vídeo. Tudo isso que a gente vê, seja no computador ou no celular, que é um computador pequeno, tá? O que está sendo usado ali? A memória RAM, a memória de uso. Então vamos imaginar que a nossa vida, esta personalidade que está sendo formada, tá? Nós estamos formando uma personalidade através do uso da memória RAM. Ficou mais fácil entender esse pedaço? Então, você percebe que o próprio computador vai associando as informações que você vai usando, até mesmo quando você começa a digitar texto no celular. Às vezes, quando você começa a digitar, começa a aparecer o que você vai escrever depois. Por quê? Porque ele aprende aquilo que você tem, aquilo que você usa. Então, você está formando no teu celular o quê? Uma personalidade. Não está? Não fica mais fácil entender assim também? Então, nós estamos pegando o celular e transformando ele a nossa personalidade. Porque ele já cria memória. Hã? É o algoritmo, mas ele já sabe, mais ou menos, não é que ele já sabe, é que as possibilidades que nós desenvolvemos, certas coisas, ou falamos, ele já mais ou menos conhece dentro daquilo que nós estamos gerando. Então nós estamos formando uma nova personalidade, até mesmo no celular. Tá? Se você procura uma informação, por exemplo, e começa a estudar, que nem eu, por exemplo, estou vendo sobre negócio de bolo, café, tortas, toda hora que eu aparece um monte lá de receitas para mim. Tá? Por quê? Porque já identificou o meu interesse naquele momento, então está se formando ali uma nova personalidade. Tá? Então, essa personalidade que está sendo formada, tá? Ela precisa ser... Tá? Essa personalidade que está sendo formada, certo? Mesmo no celular, também não deixa de ser uma nova personalidade, certo? Essa questão dessa formação, nós, quando usamos um celular, nós estamos formando uma personalidade ali, não estamos? E essa personalidade está sendo formada e estas informações estão sendo jogadas para onde? Para o arquivo total, que é o quê? O HD. Tá? Mas para que você possa usar um ambiente de fotografias, você precisa acessar o quê? Um aplicativo. Este aplicativo fala tudo sobre o quê? Fotografias. Não é isso? Ou tudo aquilo que você possa precisar. E o que você não tiver, você vai ter que buscar. Então, aquilo que você já tem em personalidades anteriores,
você tem como acessar, mesmo de forma inconsciente. Tá? Certo? E aquilo que você não tem, você vai buscar em um novo aplicativo. Quer dizer, em novos conhecimentos. Então você vai buscar naquilo que você já tem, que está lá no teu arquivo. Como falei para vocês, na psicanálise ou psiquiatria ou psicologia, eles chamam de inconsciente. E nós chamamos de arquivo. Tá? De todo o conjunto do nosso saber. Mas às vezes eu chamo eles de aplicativos, né, as nossas personalidades anteriores, porque se nós não tivermos aonde buscar meios para formar nossas ideias de hoje, de nossa formação de hoje, nós não vamos conseguir montá-las direito. Porque não teremos os materiais necessários. E quando a gente não tem uma informação, a gente vai buscar. Não é isso que a gente faz? Tá? A gente busca uma nova informação para complementar essa necessidade na formação desta personalidade. Não sei se eu fui claro nisso. Você entendeu a resposta? Assim, eu fui até um pouquinho além, né? Tá? Mas vamos imaginar esse computador, tá? E nós vamos usar essa mesma ideia do computador também nos estudos ligados à mediunidade. Né, teve um tempo atrás que a própria Flávia falou, né, sobre que você aprendeu muito sobre não usar o animismo, né? Certo? Que não é que era perigoso, que era isso, que era aquilo. Gente, não tem como não usar o animismo. Não tem como você viver sem o teu passado. Sem o teu passado você não existe. É como se você começasse do zero. Esse é o ponto. E você não começa do zero. Na formação, quando você, a partir da fecundação, passa a existir o quê? O princípio de uma nova forma de vida na formação de uma nova personalidade. Não de um novo espírito. O espírito continua o mesmo. Mas, bem, quando você não gosta dessa outra personalidade que você viveu, isso então não te acrescenta em nada, né? Como não acrescenta? Porque você não quer viver aquela personalidade. Sim, mas a questão de não querer, existe uma diferença, como falei aquela hora no início. Tá? Existem os compromissos e comprometimentos. Os compromissos, vamos imaginar, vamos lembrar, compromissos são as provas, a gente não vive num planeta de provas e expiações, desde a época de Jesus para cá. Então, provas e expiações, compromissos e comprometimentos. Compromissos são as provas. Comprometimentos são as questões que chamam de karma. Né? Ação, reação. Ação e reação. Dentro do processo natural de ação e reação. Então, você vive, certo, as questões que chamam de karmáticas, né? Certo, ligada ao processo básico, tá? Do que você acabou de falar, de você não gostar de viver o que você está vivendo, mas você precisa viver aquilo. E é uma imposição do quê? Da lei de causa e efeito. Não, bem, você não entendeu o que eu estou falando. Não é você não gostar de viver o que você está vivendo. É você viver essa encarnação, mas a outra personalidade antiga querer vir aflorar e você não querer. Sim, mas aí existe o quê? Eu já entendi a tua pergunta. É isso. Então vamos lá, é isso que eu estou querendo trabalhar. A gente vai precisar trabalhar essas questões aqui. Então vamos lá. Eu tenho por volta de 20 minutos, tá? Certo? Porque eu pretendo não ultrapassar 1 hora de estudo. Tá bom? Tá. Então, pretendo não, vou, né? Como está gravando, eu vou cortar alguns pedaços, então eu posso passar um pouco hoje, né? As pessoas ainda estão, digamos assim... O que nós temos? Eu não sou adaptado a isso, não. Como? Fala. Pode falar, Paulo. Pode falar também. Eu não sou adaptado a isso. Todos são. É exatamente esse o processo. Tá? É o que eu estou tentando explicar aqui, como funciona as nossas personalidades. Desta e das anteriores. Hoje o estudo é sobre personalidades. Tá? Como é que ela se forma? Nós temos visto aqui, quando tem mais de uma, atrapalha a diagótica. Sim, exatamente. É isso que a Marcinha está Isso eu perguntando. acho que ela
quer. Tá, exatamente. Então eu vou tentar responder isso para ela, tá? Você tem que fazer uma pergunta e a gente vai lá muito rápido. Então vamos lá. Deixa eu terminar de responder aqui então. Tá? O que acontece? Quando você está vivendo uma situação, tá? Que a outra personalidade está mal resolvida, tá? Porque ela ainda não encontrou. Vamos imaginar que na vida passada você viveu uma história e que você não gostou nada de ter vivido aquilo, tá? E você quer aproveitar esta e se meter na sua própria vida, Agonia pessoal, né? tá? Então você não está respeitando a sua necessidade de hoje. É como se você fosse um adolescente querendo ser adulto, ou uma criança querendo ser adolescente. Você não vai conseguir ser adulto sendo criança, porque você ainda não tem a experiência naquela formação e naquele ambiente. Então você vai misturar tudo. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 3 personalidades complexas para trabalhar. Tá? Tem uma criança de mais ou menos 7, 8 anos de idade, um menino. Tá? Tem uma outra personalidade que foi uma pessoa muito importante na área, inclusive, da socialite da vida. Tá? E uma outra que foi adolescente, que com 15, 16 anos morreu num acidente de carro, né? Certo? Essa pessoa está viva, tá? Essa agora já é uma 4ª personalidade que está vivendo, certo? Não vive aqui no nosso estado, vive em outro lugar. Então, eu estou usando, não vou falar nomes de ninguém para não ficar uma coisa, né? Mas eu vou explicar a forma como isso acontece. Vou dar um exemplo dessa que tem 4 personalidades e em alguns momentos ela parece uma criança, né? De 7, 8 anos, certo? Em outros momentos ela parece querer ser uma socialite, mas não consegue, porque não alcança, né, nesta vida, né, essa condição. Tá? E ao mesmo tempo ela vive com esse grupo, certo? Esse grupo de jovens, tá? Vive com esse grupo de jovens, certo? Que são usuários de droga e que sofreram junto com ela o acidente, certo? Em que... Não, mas você vai fazer isso lá fora. Aqui não pode. Tá? Voltando aqui ao assunto. Então, hoje ela está vivendo, tá? A personalidade misturando todas essas outras 3, porque de alguma forma ela não consegue ser a socialite, que ela já foi. É uma pessoa muito inteligente, tá? Nesta vida. Porque ela traz, né, muitos conhecimentos. Só que é uma mistura muito grande. Imaginou ela conviver com essas outras 3 personalidades? Fica difícil. Então ela tem alguns momentos em que ela quer ser aquela criança. E fica mais fácil de você se isolar do mundo, né? Se sentir mais, como se diz, protegida, né? Em outros momentos ela quer ser a socialite, vista pelo mundo como eu sou importante. Mas ela já não é mais importante, porque nesta vida ela não tem essa importância. As pessoas não sabem da importância dela. Então ela quer suprir essa não importância nesta vida com a personalidade que foi importante. E tem a outra que quando ela quer fugir de alguma forma, ela vai usar um baseadozinho, entendeu? Né? Como se fosse aquela menina de 15 anos. Fala. Tudo que o senhor está falando aí, Você vive isso. já fui para psicólogo, ele falou bipolar, transtorno de personalidade. Tem momento que eu estou com as crianças, é uma alegria. Aí as pessoas me contam e falam assim, mas uma senhora, mas ali eu estou me sentindo igualmente uma criança. Ali eu brinco como fosse, eu me sinto. Sim, então, são personalidades. Aí tem momento que eu fujo. Deixa eu esperar então o Everton. Você quer falar alguma coisa? Você fala. Tem momento que Não, que enquanto um estiver falando, o outro fica quieto ouvindo. Tá? Senão não tem como, não dá pra gente, todos querem ouvir todo mundo, mas cada um espera o outro. A hora que você quiser falar, você me avisa, eu deixo você falar à vontade também. Tá? Só que quando o outro estiver falando, espera o outro terminar. Fala. Então, eu me sinto 3 pessoas, mas num corpo só. Sim, é isso que eu estou tentando explicar. No caso, você tem 3. Você tem as 2 personalidades, 3. certo? Não, é que tem essa que está se formando agora. Agora tem Essa que você está se formando não se conta, porque ela é o hoje. a
Brígida. Tá? Você é a Brígida. Pronto. Tá? Você é a personalidade em formação. As outras não. As outras já são personalidades que já se formaram. Esta é a diferença que você precisa entender, e as outras personalidades também. Tá? Esta questão de personalidades. Certo? Como que ela funciona? Você hoje é... Certo? Eu tenho boneca lá em casa, tenho chupeta. Então, você eu gosto é... da minha boneca, eu gosto de arrumar minha boneca. Gosto de arrumar o cabelo, o nome dela é Bianca. Sim. Ela não é minha boneca, ela é minha filha. Então, veja só. Só que entender isto é importante. Esse estudo de hoje é para isso. Eu queria jogar ela fora, eu peguei e volto. Então, vai jogar minha criança fora? Não. Então, não pode, tá? Então, eu acho que não sei se vocês que não entendiam por que eu quero fazer esse trabalho, Aí as pessoas pensam que eu sou. tá? Tem uma importância muito grande. Tanto que vem pessoas pela primeira vez aqui que tem a ver com questões ligadas a isso que eu estou explicando, tá? Então, eu estou trabalhando, certo? Mesmo às vezes contrariando, né, algumas informações, porque dentro de mim eu sinto que devo fazer um trabalho que venha a contribuir com esse assunto, que não é de uma pessoa ou de outra, é de todo mundo. É libertação arbitrária. Tá? É uma informação, certo? São informações que vão trazer o esclarecimento a muita gente, porque todas nós temos questões mal resolvidas nessa área. Agora, não adianta nada nós falarmos de A, B ou C, ou falarmos da importância dos profetas, da importância de cada coisa, e não entendermos quem somos nós. Como funciona a nossa história? Por que nós agimos como agimos? Então é importante nós conhecermos a nós mesmos. E como é que nós vamos conhecer isso se nós não temos nenhuma base de informação tranquila? Nós temos, por exemplo, aí Freud explica, sim, mas ele não explica, ele só explica que tem o inconsciente. Mas nós não, nós estamos estudando os arquivos. Nós estamos estudando esta questão que eu estou comentando contigo de uma outra pessoa, que você acabou de dizer que é bem semelhante ao que acontece contigo, acontece com muita gente. Tá? Eu vou dar um exemplo simples. Tem uma amiga minha, por exemplo, que era médium de um trabalho que desenvolvia há uns 15 anos atrás, mais de 10 anos atrás, e aí uma mesa muito grande que tinha lá, estávamos todos estudando aquela coisa toda, e ela tinha um problema muito sério, ela tinha medo, às vezes não sabia do porquê, muito medo. Né? Eu chegava a ficar paralisada e tudo mais. E aí então eu percebi, me senti intuitivamente que eu deveria levantar, né? E saí de uma parte da mesa, ela estava em outra, fui até ela, né? Ela levantou e acabou a outra personalidade, que era uma criança, se apresentando. A outra personalidade dela, ela acabou virando a própria personalidade infantil. Naquele dia eu acabei vendo o quadro. Eu não sou de ficar vendo não, mas só quando é fora do corpo, né? Quando é algo assim, eu vi a história, e era de um vilarejo que foi invadido e queimado, né? Esse vilarejo, e ela fugiu com alguém, mas de repente ficou sozinha no meio, na parte do morro, na parte de cima, olhando as pessoas sendo mortas e queimadas. E ela ficou sozinha ali, com medo. Tá? Eu não sei eu não busquei saber a informação maior do que se ela teria ou não sobrevivido depois ou não, mas aquele momento dela ali foi fundamental para gerar essa dor e esse medo, essa paralisação que ela teve. E ali eu falei para ela, olha, eu estou aqui. Talvez ela tenha até me visto como alguém que ela conhecesse e se sentisse confiante, né? Certo? Porque a espiritualidade faz isso, né? Que a gente chama de transfiguração, tá? Porque no estudo de mediunidade eu vou explicar sobre o que é uma transfiguração, tá? Não hoje, mas houve ali uma transfiguração de imagens, aquela coisa toda, e ela me abraçou como se me conhecesse bem, não eu, mas a imagem que foi passada para ela naquele momento, e ela se sentiu segura e se sentiu tranquila e protegida. E quando eu abracei, eu disse, fique tranquila que você está protegida, nós estamos, né? Certo? E aí logo em seguida ela voltou ao normal, tá? Na consciência dela mesma, dessa personalidade de agora. E pelo que eu sei, nesses últimos anos que a gente conviveu, né? Certo? Nunca mais ela teve essa paralisia e esse medo. Tá? Então esta questão do medo que tinha existido naquela personalidade,
ela deixou de existir porque ela se sentiu confortável. Então, aquela personalidade, ela conseguiu encontrar o conforto que precisava. Tá? Então, talvez, no teu caso, certo? Especificamente, tá? Que depois nós vamos começar a trabalhar essas questões ligadas às personalidades também, tá? Então, no teu caso, pode ser necessário a gente conseguir acessar essa outra personalidade para que você não tenha mais medo de perder a criança. Mas eu gosto. Sim, mas eu estou dando um Eu exemplo. gosto dela. Sim, mas eu não estou dizendo que você não goste, eu estou dizendo que existe uma diferença entre a gente lembrar da história e a história permanecer no hoje. A história do passado já passou. Tá? Ela precisa estar dentro de um processo de controle. Não a história controlar você. Porque senão você não trabalha a sua formação necessária. Tá? São esses entendimentos que são importantes nesse caso. Não só nesse caso, mas no caso dessa minha amiga. Tá? Ela tem um problema nessa área e que precisa ser trabalhado isso. Não sei se isso vai ocorrer nesta vida ainda, né? Ou se ainda em outras formações de outras personalidades. Porque vai depender muito da necessidade de cada um. Tá? Eu não sei exatamente, quem sabe é o mentor dela. Quem sabe de você é teu mentor, ou tua mentora, eu não sei se é homem ou se é mulher, mas é o teu mentor, é o responsável por você. Então nós buscamos sempre ouvir e entender o que o mentor de cada um, porque o mentor de cada um é que sabe de cada um. Entendeu? O fato de eu estar dirigindo um trabalho não significa que eu tenha que saber e determinar o que você precisa. Quem vai determinar o que você precisa é o seu mentor. Porque ele te acompanha antes mesmo de você nascer. E sabe de toda a história daquilo que você precisa viver. Das experiências que ainda precisa. Tá? E não adianta nada tentar fazer uma coisa que venha causar um transtorno ou que venha lhe causar, por exemplo, mais traumas. Não é tirar isso que ainda te satisfaz. Isso te traz alegria. Mas traz alegria porque você ainda não conseguiu resolver isso. No caso dela, era um transtorno de uma personalidade infantil que gerava um desconforto, né? Dessa necessidade de se sentir segura. Existem outros, no teu caso, você se sente bem vivendo um tempo em que você estacionou nesse tempo. Esta personalidade pode ter vivido coisas que você não quer lembrar. Tá? É mais ou menos isso que eu estou sentindo aqui. Tá? Que você viveu personalidade, nessa personalidade, você está buscando viver apenas o tempo em que você se sentiu bem. Não as outras partes que você ainda não conseguiu resolver. Então é importante trabalhar essas personalidades para que elas não influenciem mais a tua vida de hoje. Para que você possa construir dentro dessa personalidade de hoje algo mais produtivo para você. Tá? Não é nenhuma imposição, é gerar conhecimento, gerar capacidades para que cada um, através do conhecimento, possa trabalhar suas questões. Tá? Pode perguntar. A Denise estava falando, eu travei ela. É, porque eu não podia parar naquele momento. Eu falando de um exemplo aqui que já aconteceu aqui, né? Porque eu conheci a Cida do lado de lá, né? Vocês conhecem a Cida daqui, eu conheci lá. E imagine só, uma mãe de 3 filhas, né? E vida normal, mas só ela dormia e acordava com o pensamento em ter um sinal de arma, porque ela tinha um sinal de arma, né? Tinha um sinal. Uhum. Era dela e ela vivia o Rio das Pedras todinho caçando esse sinal. E sabia que estava lá. E ficava atrás dos camaradas tudinho, os camaradas não é doida, deixa ela para lá. Deixava lá. E ela atrás dos sinal. Só que essas armas que ela queria, não era tinha, aí você para pra pensar, tinha lógica, também, tá? Tinha sentido uma mãe de família, né, uma pessoa sem vida normal. Espera ela primeiro terminar, tá? Eu vou explicar isso para ela e depois você. Só vindo aqui, que a gente estudou, eu pude ver quem ela... Né? Tanto que ela foi desarmada aqui, né? A personalidade dela deixou todas as armas aqui. Ela entrou armada quando de tirar a arma e de entregar a arma em cima da mesa. Entendeu? Essa personalidade
dela, onde ela foi parar em psiquiatra, foi Em internada, hospício e tudo mais, enfim. Sim, a gente, amada, porque queria esse arsenal, que não era assim que estava querendo arsenal, que estava querendo a personalidade que anterior, era, estava vulnerável, isso, porque ele foi um comandante, que realmente isso não era espírito, era não era personalidade, não era um uma espírito dela. que estava causando isso, Era tá? uma personalidade Era uma dela. personalidade dela que ela era um homem, tá? Certo? Que era um comandante de tropas na época ainda das guerras muçulmanas, certo? Eu não sei nem se eu poderia estar falando dos detalhes, mas vamos lá. Ela era comandante, né, de tropas, certo? Tinha um poder muito grande, tá? E nesta vida ela veio como mulher, né? Pobre, certo? Vivendo abusos e tudo mais, né? Então, lembra aquilo que eu falei? Que normalmente a gente acaba abrindo espaço para as outras personalidades porque a gente não está suportando essa ou não está gostando dessa. Então foi o que ela fez. Então, quando ela se sentia oprimida dentro do processo do que ela precisava passar, que seriam os comprometimentos, tá? Ela buscava nos arquivos o momento em que ela se sentia bem porque ela tinha poder. Mas quando ela se sentia querendo ter o poder, cadê as armas? Então, sem as armas que ela acreditava ser dela, ela tinha um arsenal, e não só um arsenal, ela tinha um exército ao seu comando. E agora ela não tem nada disso, né? Ela veio mulher, pobre e sendo abusada de todas as formas. Então, olha só a correlação dessa questão que a gente estava falando, que a gente chama de karma, né? Certo? Pode ser usado outros nomes também, que é a questão do comprometimento. Lembra? Certo? Provas e expiações, compromissos e comprometimentos. As provas são os compromissos, né? Posso dar só uma Sim. curiosidade? Aí eu vendo essa situação da Cida aí, esse caso da Cida. E voltando para mim, graças a Deus, já dentro já com conhecimento, eu pude me ajudar. Sim. Certo? Porque como eu já cheguei a ver, de sentir minha mão, ou como se fosse eu pegando em mim, sem que, né, eu sabia que aquela mão não era minha, e eu pegando em mim. A gente até trabalhou um pouco isso aquele dia aqui. Atuando, e cada vez mais. Mas eu me remeti a outras situações lá na adolescência, quando eu via que as pessoas não estavam vendo. Não estavam vendo a Só uma gente. coisa, vamos evitar de falar nomes, Tá bom. tá? Para a gente poder. Das A pessoas. gente vai Não, referir, cheiro de perfume ainda tá bom. certo? Só sem precisar usar os nomes, tá? Porque fica, já que como vai ser público, né, as informações, então a gente não vai citar nomes, só para facilitar, tá? As pessoas não estavam vendo a Denise, não estavam vendo. A não ser que você fale de você mesmo, aí tudo bem, você pode falar teu nome. Né, a mim, né? Não estava vendo a mim. E a ponto de desencadear, até eu passei a olhar, desviar do olhar das pessoas, me anular, porque eu não. Estava muito Latente. Isso aí. E como eu vim descobrir que naquele tempo eu buscava o equilíbrio de mim. Eu não tem nada a ver comigo. Que está buscando não tem nada a ver comigo. Não sou eu, não sou eu. A ponto de acabar com relacionamentos. E relacionamento não estou dizendo mulher não, com amigos mesmo, então, porque passava confundindo as coisas. E muitas pessoas vão passar por isso, achar que desenvolveu paixões, desenvolveu relacionamento, e até mesmo sem coragem ou sem conhecimento, eu não sei, não é conhecimento, que eu não tinha conhecimento de nada disso, sem coragem mesmo de se impor, dizer assim, esse é o meu lugar, eu não aceito, eu não vou viver uma coisa que não sou eu que estou determinando, não sou eu que estou querendo, entendeu? E graças a Deus. Você fez uma luta interna. Entendeu? Uma luta interna. Eu preferi me empreender dentro que não foi uma mal, eu sei, a timidez, dentro da timidez, sou grata pela timidez, excessiva mesmo. O que você fez, eu posso explicar? O que aconteceu mais ou menos? É porque de alguma forma eu conheço um pouco a tua história, porque a gente tem convivido no trabalho. Então é o seguinte, eu lembro que quando eu era adolescente,
certo? Eu sei que me pediram para não ficar falando de mim, mas nesse caso é só para utilizar o entendimento dessa questão. Eu dizia que eu não vim para essa vida para ser feliz, e sim para ser útil à sociedade que eu vivo. Aparentemente bonita a frase, né? Bonita a ideia, não é? Não é isso? Mas não é. Por quê? Porque eu estava me autopunindo. Eu estava me punindo, ainda adolescente, pré-adolescente, em razão do quê? Dos meus arquivos anteriores que me faziam me sentir mal pelos desequilíbrios que eu causei. Então, como é que eu iria compensar isso nas minhas questões íntimas? Se não, buscando reequilibrar pessoas ligadas à sociedade que eu vivo. De alguma forma, contribuir para o reequilíbrio. Só que eu não preciso me maltratar ou buscar não ser feliz para ajudar. Eu posso continuar ajudando e ficando bem, qual o problema? Certo? Então, normalmente, a gente acaba fazendo isso. A gente se martiriza às vezes. E é o que aconteceu contigo. Você se martirizava, certo? Em razão de querer viver uma forma diferente nesta vida, que é o que você tem feito, né? Você trabalha ajudando, inclusive, pessoas, né, que são usuários, dependentes, pessoas de vários tipos, de várias formas, como uma forma de compensar, uma compensação íntima. Tá? Então, esta questão, só que nós não precisamos nos maltratar porque a gente se sente devedor. Apesar que eu não gosto dessa palavra devedor. Deixa eu... Então eu só usei essa historinha para você entender o que... Mas, como eu estava te dizendo, não era como uma punição, era como uma proteção. Só um minutinho só. Quando eu busquei... Quando eu busquei, tipo assim, eu vim de uma família humilde, mas com valores, que tu está escutando, passando valores, eu estou falando dos ensinos. Aquilo que eu falo, sobre a formação desta personalidade. Sim. E se eu deixasse, se eu permitisse essa personalidade interferir na minha vida, eu teria vivido coisas, eu teria vivido... Eu acho coisas que os compromissos que você assumiu não iriam acontecer da forma que você queria. Por quê? Os comprometimentos poderiam se tornar maiores do que os compromissos que você queria cumprir, que seriam suas provas. Sim. Como que não é diferente como dela, como da irmã, a irmã, né, que a gente falou aqui anteriormente, né? Que eu vejo, eu podendo conviver com isso tudo, eu, mais uma vez, gratidão pela ajuda, que a gente não vem só, a gente vem, né? Sim. Tem um batalhão ajudando a gente para cumprir cada compromisso, né? Comprometimento, né? Compromisso que a gente tem. Porque se eu tivesse cedido, eu teria... Seria voltado naquela mesma forma de ação da fase anterior, da personalidade anterior. Quer dizer, o que acontece? Só para fazer um resumo, depois eu vou chamar você para falar, tá? Só vou fazer uma síntese do que ela colocou aqui, mas dentro de um fechamento dessa história. O que acontece? Todo o processo de vida nossa, seja de quem for, isso vale para qualquer um, o que eu vou falar agora. Não é só para você, é uma questão geral. A cada fase de vida que nós temos, ela vem de uma forma trazer condições da gente experienciar e viver as experiências que nos dá condições de lidar com o que a gente já viveu. Quando você ajuda alguém, na verdade você está ajudando a si mesmo. Tá? Por quê? Porque você está satisfazendo o seu interior, o seu íntimo. Então, é muito bom quando a gente faz alguma coisa e vê um sorriso numa pessoa. Quantas vezes a gente depois recebe um abraço de alguém que a gente nem lembra mais, e de repente, mas a pessoa está lá, né? E de repente aquilo traz você uma satisfação, que é aquilo que eu falo entre egoísmo, né, e altruísmo. A gente não deixa de ser egoísta.
Só que a gente começa a dar mais valor às atitudes altruístas. Então, esse é o ponto. E quando você começa a sentir muito mais prazer, certo, em ver a alegria e a satisfação para o outro, o teu tempo, a importância que você passa a dar nas suas ações e na vida se tornam diferentes. É essa luta interna que nós temos entre o nosso passado, certo? E o nosso presente. Tá? Entendeu? Então, é uma luta muito difícil. Muitas vezes nós estamos lutando porque nós escolhemos, que aí vem os compromissos, mas muitas vezes, no estágio em que nós estamos, nós ainda estamos lutando num processo kármico. Às vezes, a gente está aqui encarnado, vivendo uma vida em que a gente nem queria estar. A gente é jogado mesmo, né? Tipo assim, você precisa viver aquelas experiências. Não, mas eu não quero reencarnar. Quando você menos vê, você já está lá chorando, lá com alguém dando um tapa na tua bunda para você nascer. Assim que você nasce. Certo? E você, né? Foi para a vida e pronto. Não tem jeito. Tá? Benigno. Entendeu? Não tem como. Aí você vai viver o que precisa. O que necessita viver. Então você pode participar das escolhas e participando delas você separa o que são compromissos, que é aquilo que você escolhe passar para poder se sentir melhor, né? E alcançar uma condição melhor e íntima, em ter passado por aquilo, né? E passa ao mesmo tempo pelos comprometimentos, que são muitas vezes as questões kármicas, né? Algumas que você já sabe que vai passar e outras que são impostas a você, independente da tua vontade. Por quê? Porque está dentro da lei de causa e efeito, ação e reação. Tá? Fala, Herbert. Pode falar. Eu falei, eu iria só completar uma coisa, agora fique à vontade. Esqueceu? Fica para quarta-feira que vem. Eu vou fazer uma pergunta. Pode, enquanto ele lembra o que ele queria falar. Vai. Quando eu conheci meu falecido esposo, faz meses que ele faleceu, ele se conheceu assim na rua, ele me olhou e falou assim, você parece muito com a minha mãe. É mesmo, me deu um abraço. Quer me dar alguma coisa? Eu falei, eu quero uma água. Você tem que comigo para me desabafar? Eu falei, tudo bem, conta a sua história. Eu falei, olha, meu pai tinha muito ciúme da minha mãe, ele era alcoólico, drogado, minha mãe era uma pessoa muito boa. Minha mãe era evangélica, lia a Bíblia, cuidava de jardim. E tudo que a mãe dele gostava de planta, de ler a Bíblia, eu gosto. Eu falei, poxa, você até planta você gosta. Só que ele parecia com o pai dele, e eu quando vi a foto da mãe dele, sem conhecer, parecia comigo. E nós se relacionamos. Sim. E depois ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia com a mãe dele, ele estava fazendo comigo. Eu ia fazer o bem, na comidinha, e ele bebia, usava droga e me espancava. E esses dois faleceram da mesma idade. Só que ele faleceu primeiro, o pai dele faleceu por cirrose, e a mãe dele faleceu com problema nos ossos das pancadas que ela levou. Só que ela era mais nova, ele faleceu com 42 anos, depois de algum tempo, a dona Isaura, que é o nome da senhora mãe dele, faleceu também com a mesma idade. Eu fiquei assim. Bom, eu vou só complementar em razão do que você colocou agora, que é o seguinte. As pessoas falam de várias vidas, não existem várias vidas. A vida é uma só. A vida é, a partir do seu primeiro saber, a primeira informação que você passa a ter e existir, você passa a existir a partir do momento que você tem uma informação. Ainda fazendo parte dos elementos na formação de um átomo, ou na formação de um elétron ou de um próton. Aquela primeira informação é onde nasce, onde passa a existir um ser, que nós chamamos de espírito. A partir daquele momento passa a existir a informação. O que é o espírito, senão um conjunto de informações? Tá? Eu vou explicar melhor isso quando a gente for falar sobre consciências coletivas, tá? Que é um pouquinho complexo para entrar nessa área. Então, na verdade, e hoje nós somos o quê? O conjunto de todo o nosso saber. Então nós somos milenares. Nós já temos dezenas, centenas de milhares de anos de existência. Olha só quanto nós somos velhos. Nós temos centenas de milhares de anos de vida.
Você imagina quantas experiências nós já vivemos, tá? Só que você dá importância a querer viver o que você viveu quando era criança? Porque não tem sentido viver o que você vivia quando era criança agora. Então a mesma coisa é referente ao que você viveu ainda há milhares de anos atrás. Entendeu? E quando é que isso vai acabar? Não acaba, porque nós somos imortais. Tá? Então o que acontece? Aqui nós estamos reunidos, certo? Possivelmente, ou bem provável, mais provável ainda, que todos nós já nos conhecemos. De uma forma ou de outra. Tá? Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, nosso amigo ali atrás, né, outro dia ele chegou aqui, olhou aquele ambiente e falou assim, isso aqui era uma senzala, né? Certo? E realmente era uma senzala. Essa casa aqui na época dos escravos. E eu vivia aqui, eu era dono da fazenda. Tá? E aquele rapaz, ele era uma escrava, uma menina. Tanto que me veio, inclusive, como se tivesse alguém chamando, neguinha, vai fazer não sei o quê. Entendeu? Não é sério. Então... Na época era assim. Certo? Sabe, é quase que eu ouvi mesmo, sabe? Aquele jeito a forma de falar. Tá? Tipo assim, neguinha, o que você está fazendo aí? Vai? Sabe? É como se ele tivesse trazido à minha memória também aquela lembrança daquele quadro que ele viu. Tá? Então ele não está aqui à toa. A diferença é que naquela época, certo? Ele viveu como escrava, né? Certo? E essa lembrança, eu não sei quanto tempo viveu, não, né? Ficou na memória dele. Da memória dele. Eu acabei visualizando também a cena. Tá? E foi muito engraçado até. Não foi nada ruim assim, o jeito. Tá? Então, o que acontece? É uma continuidade. Tá? Então, veja só, você não é esta pessoa, você está. É um estágio necessário. Em um momento você está mulher, outros momentos você está homem. Isso são só gêneros. O espírito não tem. Não tem sexo. Ele não é nem homem e nem mulher. O espírito, ele está dentro daquele gênero no tempo que for necessário. Tá? Lembra aquela moça que eu falei? Que em um momento ela era um menino, uns 8 anos mais ou menos, não sei como que foi desencarnado o menino, em outro momento era uma dama da sociedade, aquela coisa toda, em outro momento uma garota, certo, que morreu num acidente de carro, ainda nos anos 70, tá? Eu não podia nem falar sobre isso, tá? Certo? De um carro, inclusive, é que eu acabei vendo a cena, né? Ela estava num Fusca, certo? O carro capotou, né? E os integrantes que estavam, mas todos eles estavam drogados, tá? E pouco tempo depois reencarnou, tá? Algum tempo depois reencarnou. Então, se eu falar demais, eu vou acabar identificando as pessoas, né? Não é esse o propósito. Então, o que acontece? É importante nós entendermos que tudo é uma continuidade, né? Não tem a filha daquela moça, né? Que de repente, né, há mais ou menos 100 anos atrás, cometeu um suicídio, jogando o carro numa árvore, né? A marca, né, apareceu no corpo dela quando ela completou 18 anos de idade, que foi a época em que ela cometeu o suicídio. Tá? Sendo que no corpo físico, até aquela idade, não existia marca nenhuma. Ela passou a existir porque estava marcado no perispírito dela ainda a importância daquele momento. Você vê que, na verdade, não é uma nova vida. Nós continuamos, nós damos continuidade à nossa própria história. Tá? Esse é o ponto. Então não adianta nada nós fugirmos de um tempo ou desse tempo, querermos viver o outro tempo. O importante, o bom mesmo é a gente conseguir compreender como isso tudo funciona e como que a gente pode encontrar dentro de nós uma forma de equilibrar isso tudo, de harmonizar para que a gente possa viver um pouco melhor nesse tempo de hoje. Não que você vai deixar de viver as experiências que estão programadas para você, tá? Dentro do seu tempo. Que eu chamo de tempo cronológico. Tá? Só para encerrar, a nossa vida, nesse período reencarnatório que nós estamos, é um tempo cronológico. Tem alguns seres que vão viver
um tempo em essa gestação, outros já vão nascer mortos, outros vão nascer e morrer depois, outros vão viver um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não é cronológico, então é um tempo cronológico. Então, o que está organizado para esse tempo cronológico, ele vai ocorrer. Como você vai viver essas experiências é que dá a você o direito de usar teu livre-arbítrio. Como é que eu vou viver isso? E o que nós estamos fazendo com o estudo e o aprendizado é facilitar a nossa compreensão para que a gente escolha como que a gente vai viver essas experiências. Tá? Esse é o ponto fundamental. Como? Para os desencarnados, já não existe o tempo cronológico. Por quê? Porque o tempo deles é da resolução. O que modifica a história de cada um, certo? Não é o que está determinado no tempo deles, e sim a resolução. A resolução está ligada a quê? Quais são as decisões que ele toma. Tá? Então é basicamente isso. Tá bom? Encerrando, em seguida nós vamos... Depois a gente vem aqui para a mesa para a gente fazer a oração final.